A paz convosco, a paz contigo. Quem vos fala é Robson Renato Pellegrino, discípulo da Igreja de Deus, sétimo dia, discípulo do Senhor Jesus. Nossa palestra é intitulada Em que sentido Jesus e o Pai são um? Eu e o Pai somos um, disse Jesus. João 10:30. Alguns citam esse texto para provar que Jesus e seu Pai são duas partes de um Deus trino. Era isso que Jesus queria dizer? Então os trinitaristas dizem que o Pai e o Filho são um. Os dualistas dizem que o Pai e o Filho são também o quê? Só existe dois. O Pai e o Filho são duas partes de um Deus dualista. Então tomemos muito cuidado. Veja o contexto no versículo 25. Jesus disse que fazia obras em nome de seu Pai, do versículo 27 ao 29. Estou falando de João, capítulo 10. Falou sobre ovelhas simbólicas que seu Pai deu a ele. Essas duas declarações de Jesus fariam pouco sentido para seus ouvintes se ele e seu Pai fossem a mesma pessoa. Em vez disso, o que Jesus na verdade quis dizer foi: meu Pai e eu somos tão unidos que ninguém pode tirar as ovelhas de mim, assim como ninguém pode tirá-las dele. É como se um filho dissesse ao inimigo de seu pai: se você ataca meu pai, você me ataca. Ninguém pensaria que esse filho e seu pai são a mesma pessoa, não é verdade? Mas todos notariam o forte vínculo de união entre eles. Então, Jesus e o Pai são um em matéria de união, de acordo, de amor, de se gostarem. Jesus e seu Pai e Yahvé, Deus, também são um, no sentido de que estão em total acordo com seus objetivos, padrões e valores. Em contraste com Samael, Satã, o diabo, e o primeiro casal humano, Adão e Eva, Jesus nunca quis ser independente de Deus. Jesus sempre quis depender totalmente do seu Pai. O Filho não pode fazer nenhuma única coisa de sua própria iniciativa, mas somente o que ele observa o Pai fazer, disse Jesus. Porém, essas coisas que este faz, o Filho também faz da mesma maneira. João 5:19, João 14:10, João 17:8. Mas este forte vínculo de união não torna possível distinguir Yahvé, Deus, e seu Filho Jesus. Eles são duas pessoas, sim, mas cada um com personalidade distinta, não são a mesma. Jesus tem seus próprios sentimentos, pensamentos, experiência de vida e livre-arbítrio. Ele é o Filho primogênito de toda a criação, como dizem Colossenses. No entanto, ele escolheu, Colossenses 1:15, no entanto, ele escolheu sujeitar sua vontade e a deu a seu Pai. De acordo, preste atenção, de acordo com Lucas 22:42, Jesus disse: ocorra não a minha vontade, mas a tua vontade. A vontade de quem? A tua de quem? Do seu Pai. Essas palavras não fariam sentido se a vontade dele não fosse diferente da vontade de seu Pai, correto? Então vocês entenderam? O que ele disse? Ocorra não a minha vontade, mas a tua. Por quê? O Salvador pensava de um jeito e Deus pensava de um outro jeito. Então o que acontece? Vemos que são pessoas separadas. Então, como eu disse, por quê? Jesus é o primogênito da criação, a primícia da criação, o qual fala em Colossenses 1:15, o qual é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Se Jesus e seu Pai fossem realmente uma só pessoa, por que Jesus orou a Yahvé, admitindo humildemente não saber certas coisas que apenas seu Pai sabia? Mateus 24:36. E não vou nem citar partes bíblicas, porque vocês assistiram muitas vezes filmes, já viram? Jesus estava lá no horto, orando de madrugada, sozinho, orando, conversando com o Pai. Então, se os apóstolos estavam dormindo, não tinha mais ninguém, que necessidade dele orar para o Pai, para ele mesmo? Pois Jesus não é louco, ele é muito consciente, ele tem a mente sã. Então, se ele orou para o seu Pai sozinho, por quê? Porque existe uma outra pessoa. Deus é uma pessoa espiritual e Jesus, o Messias, é em carne e osso, uma carne corruptível. Membros de muitas religiões adoram deuses que são descritos como lutando e tendo conflitos com pessoas de sua família. Na mitologia helenística, a mitologia grega, por exemplo, Cronos, depois seu pai Urano,
e devorou seus próprios filhos. Isso é muito diferente da união entre Yahvé, Deus, e seu Filho, Jesus, baseada no verdadeiro amor e somente no puro amor. Essa união com certeza nos atrai a eles. 2. De fato, temos o privilégio incomparável de estar em união com as duas pessoas mais importantes do universo. A respeito de seus seguidores, Jesus orou: faço solicitação que todos sejam um, assim como tu, Pai, estás em união comigo, eu estou em união contigo, para que eles também estejam em união conosco. João 17, 20 e 21. Portanto, quando Jesus disse eu e o Pai somos um, ele não estava falando de uma misteriosa trindade, invenção diabólica de Atanásio, da Igreja Romana, mas de uma maravilhosa unidade, o maior vínculo de união que é possível existir entre duas pessoas. Então, se Jesus, o Messias, falou: eu solicito que todos sejam um como eu sou com o Pai, então nós somos Deus, de verdade, que estamos unidos com o Pai? Tomemos cuidado com a heresia que tem por aí de Babilônia. Não sejamos filhos de Babilônia. Sai dela, povo meu. Essa foi a palestra Em Que Sentido Jesus e o Pai São Um, tirado do contexto da revista Sentinela, 1º de setembro de 2009, volume 130, número 17. Lembre-se, a paz contigo, breve Jesus voltará. Essa é a nossa esperança. Se não for a volta de Jesus, a vinda do Messias, não teremos ilusão de nada neste mundo, porque tudo é passageiro. Mas a volta de Jesus não é ilusão nem utopia, é pura realidade. Aleluia ao Messias que um dia virá.